E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa lista de exercícios, né? Agora na lista 2. Vamos resolver o segundo exercício da lista. E hoje vamos aprender a trabalhar com vetores, pessoal. Vetores é uma coisa muito legal, muito interessante que a gente pode utilizar aqui na nossa lógica de programação. Escrever um algoritmo que leia 5 números inteiros, ó. Então, serão números inteiros. Informe qual é o maior. A gente pode até complementar isso e fazer um exercício para mostrar também qual que é o maior e o menor, né? Então vamos tentar entender primeiro o que é um vetor, pessoal. Pessoal, o vetor é uma supervariável. Lembra quando a gente criava lá uma variável do valor inteiro? Então ela poderia armazenar um valor inteiro, uma caixinha, né? A gente podia colocar um valor lá. Ah, agora eu estou criando uma variável do tipo real. Ela é uma caixinha que armazena uma variável. O que seria um vetor? O vetor ele é o seguinte, ó. Ele é uma variável que eu escolho quantas variáveis eu consigo guardar dentro dela. É como se fosse uma caixa. Então, por exemplo, se eu vier aqui ó, e criar um vetor, por exemplo, eu vou chamar um vetor qualquer. Ó. Vou fazer o seguinte, ó, vai ser uma variável do tipo vetor, certo? Ó, uma variável do tipo vetor que eu vou determinar aqui ó, que ela vai ter do 1, 2 pontos, 5. E aqui ó, são chaves. Ó. Chaves não, né? Vou fazer aqui, ó. Entendeu? Então aqui ó, vão ser dois chaves aqui, né? Então vamos pensar assim, pessoal. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando que esse vetor ele tem espaços da posição 1 até a posição 5. Então ele tem ó, 5 espaços para guardar. Ele é uma variável que tem 5 lugares, ó, porque eu determinei. Eu posso criar vetores de 10 variáveis, 50 espaços, 200 espaços, eu que defino. Então aqui, como eu disse que vai ser do 1 até o 5, então aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, aqui é a posição 3, aqui é a posição 4 e aqui é a posição 5. Mas eu sou livre para criar quantos espaços eu quiser. Tudo bem? Então ele é uma supervariável que eu consigo, além de escolher em qual alocação, em qual gaveta eu quero guardar, eu também posso escolher, eu quero usar essa primeiro, depois eu quero usar aquela. Eu posso multiplicar a posição 5 com a posição 2. Eu posso ir guardando valores. Ficou mais ou menos claro como é que funciona o vetor? É uma caixa, é uma supervariável que eu posso guardar quantos valores quiser. Só que eu também preciso criar e definir quais serão os tipos de valores que esse vetor vai assumir. Tudo bem, pessoal? Então aqui vamos criar um exemplo. Ó. Vamos criar uma variável aqui, ó, que eu vou chamar de valores. Então, ó, valores vai ser a minha variável de que tipo? Do tipo vetor. E aí, ó, olha só, o exercício falou que ele era para armazenar 5 números. Ó. Então eu vou criar um vetor de 5 posições. 1, 2 pontinhos, 5. Olha só, vocês conseguem enxergar? Então, ó, ele tem aqui ó, 5 posições. 5 posições, mas de que tipo? De que tipo de valores ele pode armazenar? De inteiros. Aqui o exercício pediu inteiro, né? Ó, números inteiros. Mas eu posso criar de números reais também, de caractere, não tem problema. Então eu criei essa super caixa. Por quê? Porque eu vou ler os meus valores, eu não vou criar 5 variáveis. Eu vou criar uma só e vou armazenando valores lá dentro. Agora, eu também preciso saber qual que é o maior e menor valor, né? Então eu vou criar aqui, pessoal, uma variável chamada contagem, uma variável chamada maior e uma variável chamada menor. Todas do tipo inteiro. Para que eu criei essa variável do tipo contagem? Porque eu vou usar novamente o laço para. Nosso laço para é um laço de repetição. Então eu vou fazer uma pergunta, vou pedir para o usuário digitar um número e vou guardar na posição 1. Vou repetir a mesma pergunta e vou falar agora para ele guardar na posição 2. Vou repetir a mesma pergunta e vou pedir agora para ele guardar na posição 3, depois na posição 4, depois na posição 5. Só que eu não vou ficar repetindo 5 vezes a mesma pergunta, né? Eu vou colocar um laço para fazer essa repetição para mim, como a gente fez lá na tabuada. Legal? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer então, ó. E a variável contagem, ela está aqui exatamente para isso, né? Então, ó, para. Aqui contagem, vamos colocar contador, né? Acho que fica melhor. Então, olha, para contador,
de 1 até 5. Por que é de 1 até 5? Porque eu quero que ele faça essa pergunta 5 vezes. Ele vai repetir tudo que tiver dentro do laço para 5 vezes, ó. Certo? Ó, 5 números. Para de 1 até 5, faça. O que ele vai fazer, pessoal? Eu vou mandar ele escrever, ó. Escreva L, aspas, e vou escrever assim, ó. Digite o, aí eu fecho aspas, vírgula. Eu quero que primeiro ele digite o primeiro número. Depois ele vai aparecer a mesma mensagem, mas digitando o segundo número. Depois o terceiro número. Depois o quarto número. Depois o quinto número. E é exatamente isso que o laço para faz, né, pessoal? Na primeira rodada, primeira vez que ele entrar, a minha variável contador, ela começa de 1 até 5. Então ela vale 1. Então ele vai escrever aqui, ó, digite o contador. E aí aspas duplas aqui, vou colocar o símbolo de primeiro, né? Valor. Por que isso, pessoal? Porque ele vai fazer o seguinte, na primeira vez, ó, a variável contador vale 1, aqui, ó, para contador de 1 até 5. Então, ó, digite o primeiro valor. Quando ele voltar, contador vai valer 2. Aí ele vai fazer o quê? Digite o segundo valor. Quando ele repetir o loop, o laço, ele vai fazer o quê? Vai valer 3. Então, digite o terceiro valor. Depois vai valer 4. Digite o quarto valor. Depois ele vai valer 5. Digite o quinto valor. E aí, depois do 5, ele não vai mais contar, só até 5. E aí, legal. Então ele vai pegar e vai mostrar isso 5 vezes. E para cada vez que ele digitar, ele vai digitar uma vez e eu vou salvar esse valor, né? Então eu preciso ler. Então leia. E eu vou guardar isso onde, pessoal? Vou guardar no meu vetor, né? Então eu vou guardar aqui, ó, no meu vetor. Só que em que posição que eu vou guardar o meu vetor, né? Lembrando que o vetor não se chama vetor, né? O vetor se chama valores, né? Ó. A variável valores é um vetor, né? Então eu vou salvar aqui em valores. E em qual posição, pessoal, que eu vou salvar esse vetor? Se eu escrever assim, ó, vetor e fazer assim, ó, 2, por exemplo, ele vai salvar na posição 2 do meu vetor. Então ele vai salvar aqui, ó. Certo? Como eu vou ter que usar todos mesmo, eu vou mandar ele salvar onde, pessoal? No primeiro loop, ele não vai pegar e vai valer 1. Então eu vou mandar ele salvar na variável contador, ó. Na variável não, no valor contador. Então, por exemplo, no primeiro loop, contador não vale 1. Então ele vai escrever, digite o primeiro valor e salve na posição 1 do vetor valores. No segundo loop, contador vale 2. Então, digite o segundo valor e salve na segunda locação da variável valores. No terceiro loop, contador vale 3. Então, digite o terceiro valor e salve na terceira caixinha do vetor valores, até ele salvar em todas as caixinhas. Legal? Aqui o que eu vou fazer, pessoal? O primeiro valor que ele vai salvar, eu vou salvar ele na minha variável menor, para depois ir comparando se os próximos são menores ou maiores. Ó. Então eu vou pegar a minha locação 1, ó, o primeiro valor que for salvo, você concorda que ele vai ser salvo na variável 1? Na caixinha 1 do meu vetor aqui, ó. Ele vai ser salvo aqui, ó, na caixinha 1 do meu vetor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele pegar esse valor que foi salvo aqui, ó, e já atribuir na variável menor. Por exemplo, eu digitei lá um 10. Ele vai pegar, digite o primeiro valor, vai pegar e vai salvar na variável 1. Então ele vai pegar esse valor aqui, ó, da caixinha 1 do meu vetor valores e vai jogar na variável menor. Então menor agora vale o primeiro valor que eu digitar. E agora, olha que legal. Agora que ele vai repetir isso aqui 5 vezes, dentro do meu para, eu vou continuar fazendo a comparação. Então eu vou comparar. Lembra qual era o laço de comparação que a gente aprendeu? Era o laço C, né? Então, ó, se, abro aspas, ó, abre parênteses, né? Se o vetor valores na caixinha contador, lembrando que no primeiro loop, contador vale 1. Então ele está analisando o primeiro loop aqui, né? Então ele está avaliando a minha primeira caixinha, a minha primeira alocação aqui, ó. Então se a primeira alocação de vetores for maior do que a minha variável maior, o que vai acabar sendo, porque maior não tem valor nenhum, né? Como eu não defini valor, ela vale 0.
qualquer valor que eu digitar vai ser maior que zero. O que ele vai fazer? Então, eu vou atribuir esse valor na variável maior. Ó. Eu vou jogar dentro da variável maior. Ó. Valores, contador. Então, o que eu faço? Ó? Ah, o primeiro valor é 10. Então, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o 10 e vai jogar na variável menor. Como esse valor 10 também é maior do que o que está na minha variável maior, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar 10 nas duas. Então 10 vai estar nas duas variáveis num primeiro momento. E aí aqui eu vou encerrar o meu fim C. Mas eu quero fazer a mesma conferência para a variável menor, né? Então eu vou copiar e colar, ó. Só que aqui, em vez de ser maior, vai ser menor, né? Porque eu quero pegar o menor valor do que a variável menor. E aqui eu vou salvar na variável menor. O que ele vai fazer agora, ó? Ele salvou o 10, por exemplo, tanto na variável menor quanto na variável maior. Ele vai perguntar, o 10 é menor do que o 10? Não é, né? Então ele nem vai entrar nesse laço aqui, no primeiro momento. Aí eu vou encerrar o fim C, e aí eu vou digitar aqui, né, ó. Contador começou valendo 1, né? Agora então, contador vai receber contador mais 1. Então ele valia 1, ele vem aqui, faz tudo isso, agora vale 2. Então ele volta, vale 2, ó. Aí ele vem, agora ele vale 3. Vem, vale 4. Vem, agora ele vale 5. Aí depois, quando ele valer 6, ó, ele vai chegar aqui, ele não vai atender essa situação aqui, não, porque é só até 5. Então ele não repete mais. E aí, agora eu posso terminar o meu fim para. Então ele vai repetir tudo que está aqui dentro 5 vezes. Legal? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele escrever qual que é esse valor, né? O maior, qual que é o valor menor. Ó. Então aqui, ó, eu vou escrever assim, ó. O maior valor é. E aí do lado de fora eu digito, né? Eu recolho o valor que estava salvo na variável maior. Depois, o menor valor é o que está salvo na variável menor. Será que funciona? Vamos testar, ó. Vamos tentar entender, ó. Digite o primeiro valor. Por que ele apareceu essa mensagem, pessoal? Olha aqui, ó. Se a gente for analisar. No primeiro loop, o contador vale 1. Então, ó, digite o primeiro valor, salva na variável 1, na caixinha 1 do meu vetor. E esse valor 1 aqui, ó, eu posso setar ele direto, joga em menor. Então eu digitei lá, ó, 1. Agora o que ele fez? Ele veio aqui e comparou. Esse 1 ele jogou tanto na menor quanto na maior, porque esse 1 também é maior do que a variável maior, né, que não vale nada. Então os dois valores estão com 1. Agora o que eu fiz? Eu joguei agora o segundo valor. 2. O que ele faz agora? O 2 ele não vai jogar aqui, né? Ele só joga o 1, ó, tá vendo? O 2 então ele vai fazer. O 2 é maior do que o número anterior que você jogou? É, o 2 é maior que 1. Então agora o maior não vale mais 1, vale 2. Ó. Então se eu for jogando valores maiores, ele vai substituindo. Ó. 3, 4, 5. Olha lá. Ó. O maior valor é 5, porque ele, se for maior ele vai só jogando na variável maior. E se for menor, ele vai substituir também. Mas como o primeiro que eu digitei já foi o menor, tudo bem. Vamos fazer assim, ó, por exemplo, ó. 5, 9, 7, 1, 3. Olha lá, ó. O maior valor é 9, ó. Depois do 9 não foi digitado nenhum maior. E o menor ele jogou no 5 primeiro. Aí depois ele perguntou, o 9, ele é menor do que o 5? Não é, então ele só esquece. O 7 é menor? Não é, ele só esquece. O 1, ele entrou aqui, ó. O 1 é menor do que o 5 lá, ó, o 9? Ele falou assim, é. Então ele pega o 1 e joga na variável menor. Então aqui, ó, onde tinha 5, agora vale 1. Aí no final ele mostra os últimos valores mostrados. Pessoal, esse é um exercício mais complicadinho, né? Mas assim, tentem fazer, copiem, reescrevam, façam de novo. É muito importante vocês aprenderem isso, entenderem como é que funciona, por que ele está repetindo 5 vezes e como é que ele faz essa comparação dos vetores. Espero que vocês tenham entendido o que é um vetor, como é que ele funciona. Eu agradeço a atenção de todos, estudem, esse exercício aqui é um exercício mais difícil mesmo, mas é muito bacana de entender. Perfeito, pessoal? Então, agradeço a atenção de todos e até a próxima.